Pai do Senhor, igreja, glórias ao nosso Deus. Que bom estar aqui mais uma noite de culto, louvando o nosso Senhor, adorando aquele que nos criou, aquele que com certeza quis que nós estivéssemos aqui hoje, amém? Queridos, a palavra que eu quero trazer para os irmãos hoje, o tema é fortifica-te na palavra da graça. E eu peço aos irmãos que abram a Bíblia na segunda carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo é o 2. E nós vamos tomar aí do capítulo 2, o versículo 1. E depois nós vamos lá para o 15. 2 Timóteo 2, 1 e 15. Amém? E a palavra de Deus nos diz assim, olha. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E lá no 15, procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo está escrevendo para o jovem Timóteo, pastor em Éfeso, e muito provavelmente a família de Timóteo se converteu ouvindo as pregações do apóstolo Paulo. E muito provavelmente Paulo chama Timóteo de filho, porque Paulo gerou Timóteo em espírito, através do ensinamento da palavra da graça para este jovem. E foi um jovem tão promissor que Paulo deixou ele como pastor na igreja em Éfeso. E olha que interessante, conselho primeiro que Paulo dá a esse jovem: fortifica-te na graça. Não é segredo para ninguém que o planeta hoje, como um todo, passa por um deserto espiritual muito grande. O inimigo hoje, mais do que nunca, trabalha para roubar almas, inclusive dentro das igrejas. E se nós que militamos pela palavra do Senhor não seguirmos este conselho, nós somos candidatos a cair também. O inimigo se preocupa mais com quem está aqui do que com quem já está lá na teia dele. Os que estão perdidos, nós temos que nos preocupar em buscar. Ele se preocupa em tirar cristãos daqui, de onde jorra a graça do Senhor. Sim ou não? Então veja, o mesmo apóstolo Paulo é que nos fala isso, que nós estamos no meio de uma batalha, e não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nos ares. Estes que nos observam dia e noite, como um leão em derredor, procurando a quem tragar. E não é à toa que nós devemos fortalecer a nossa fé. E o leão, não sei se os irmãos gostam de documentários de
de bicho, de África, né? O leão sempre procura a presa mais fraca para atacar. E assim é o inimigo. Ele está rugindo como um leão, procurando os fracos na fé. Esse mesmo apóstolo Paulo nos diz que nós temos que nos revestir da armadura de Deus. E dessa armadura eu quero destacar aqui 3 coisas. Primeiro, o escudo da fé, com o qual nós poderemos apagar os dardos inflamados do maligno. Olha que interessante. A palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir, a palavra de Deus. Nesse contexto que essa frase foi dita, ainda existia a tradição oral. A palavra era transmitida, muitas vezes, só de forma oral. Não tinha uma palavra compilada num livro. Tinha os rolos, mas não eram todos que tinham acesso e não eram todos que eram alfabetizados para ler aqueles rolos. Então a maior parte da palavra era transmitida oralmente. Por isso se diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Hoje eu diria, a fé vem pelo ler, o meditar na palavra de Deus. Então nós percebemos que através da palavra de Deus nós forjamos esse escudo da fé, conhecendo o poder daquele que nos salvou e forjando esse escudo da fé. Outra coisa que Paulo cita, capacete da salvação. E outra vez a palavra nos diz assim: a salvação vem pela graça. A graça que nos concedeu aquele que se entregou por nós, o Messias, Jesus Cristo, derramou todo o seu sangue para que hoje nós fôssemos constituídos também como povo seu, a igreja que ele conquistou com um alto preço. Como nós conhecemos então essa salvação? Olhando para a palavra da graça. Mais uma vez, a palavra. Estudando a palavra do Senhor. E veja, terceira coisa que eu destaco. A espada do Espírito, que o apóstolo Paulo também diz que é a palavra. Tudo se resume na palavra. Percebe? Nós temos toda essa proteção, toda essa graça e a salvação descrita aqui, na Bíblia, na palavra do Senhor. Ao nosso alcance hoje. É um livro que não é para ficar sendo enfeite distante ou ficar num canto empoeirado. É um livro para ser aberto, lido e meditado a respeito. Amém? É a ferramenta da nossa salvação. E esse livro é tão transformador que o mesmo Paulo nos afirma o quê? A palavra de Deus é mais eficaz do que uma espada de 2 gumes, porque ela penetra até as entranhas e vai ao limite da nossa alma e do nosso espírito. Essa graça transformadora que jorra desse livro é a condição
para as pessoas que estão longe do Senhor conhecerem e se aproximarem. E nós temos o dever, a missão dada pelo próprio Messias, de ir e levar essa palavra, fazer discípulos em todos os cantos desse planeta. Amém? E olha que interessante. Eu disse aqui, nos dias atuais, a gente vive numa guerra espiritual. É uma guerra que muitas vezes nos leva a um deserto. É um deserto sombrio. Às vezes, quantas vezes a gente se desanima de olhar e fala, poxa, olha o jeito que o mundo está. Eu prego, eu falo, mas parece que as pessoas não querem mais ouvir a palavra de Deus. Mas está escrito que seria assim. E nós não devemos deixar que o inimigo, usando dessa grande arma que ele tem nas mãos dele, jogue o desânimo na nossa alma a ponto da gente parar de anunciar a palavra da salvação. E tem muitos lá fora que estão sedentos. Como diz o profeta, como ouvirão se não há quem pregue? Não é verdade? Então veja, nesse contexto atual de mundo que nós vivemos hoje, o que fazemos? Quero levar os irmãos lá para o Evangelho de Mateus. Evangelho segundo Mateus. O capítulo é o 4. E os versículos do 1 ao 11. Conhecido esse texto. A tentação de Jesus no deserto. Mas vamos tirar algumas lições daqui. Tenha em mente o seguinte. Jesus foi atacado pelo maligno na dimensão psicológica, mente, na dimensão física, corpo, e na dimensão espiritual também. Quando Satanás chega para tentar Jesus, ele olha aquele que era Deus, que é Deus, mas estava destituído da sua glória, e estava aqui no mundo como qualquer um de nós, sujeitos às mesmas paixões, dores, porém, livre de pecado. E ele chega, olha Jesus naquela condição e fala, agora eu posso. E que interessante, Jesus havia acabado de ser batizado, uma grande manifestação do céu no batismo de Jesus havia acontecido. O Pai falou, meu filho amado, em quem eu tenho total prazer, e o Espírito desceu sobre ele, na forma de uma pomba, pousou sobre Jesus, publicamente. E na sequência, a palavra nos diz o quê? Ele foi levado ao deserto pelo Espírito, para ser tentado. Vamos ler lá. Diz assim, olha. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra
que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para nunca tropeçares em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Uma característica marcante de Jesus é a obediência. Lembra lá de Jesus, aos 12 anos? Maria, José e Jesus subiram a Jerusalém para adorar. No retorno, os pais do menino perceberam que ele tinha desaparecido. Voltaram para a cidade santa para procurar o menino. E o acharam ensinando para os doutores da lei, com apenas 12 anos. E a Bíblia diz que todos se maravilhavam com o que ele dizia. Quando ele foi indagado: filho, por que você saiu? Por que você deixou a gente? O que ele respondeu? Ora, convém que eu faça a vontade do meu Pai. Isso indica um espírito obediente ao Senhor. O apóstolo Paulo nos diz que ele foi obediente, e obediente até a morte na cruz. O tentador conhece muito bem a palavra. Afinal, ele está nessa história humana muito antes de nós estarmos aqui. Ele sabe da história porque ele viveu a história. Então ele chega em Jesus e tenta Jesus usando a palavra que ele conhece muito bem. Só que veja, ele olha para Jesus totalmente frágil, fraco fisicamente, com fome. Jejuou 40 dias e 40 noites. Como ele é arrogante, ele falou: agora eu venço, porque ele está fraco. Ele vai cair em tentação. E ele joga para Jesus o quê? Você não é filho de Deus? Dúvida. Então, se você é filho de Deus, transforma as pedras em pães. Veja que coisa interessante. Essa passagem aqui, o que o maligno tinha em mente? Algo que aconteceu com o povo de Israel, lá no deserto. Aliás, Deuteronômio 8:3. Jesus responde com Deuteronômio 8:3. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa passagem é um momento em que o Senhor, próximo de conduzir o povo definitivamente para entrar na terra de Canaã, 40 anos depois de peregrinação, ele chama o povo e diz assim: olha, vai lá e fala assim, Moisés,
Eu testei vocês durante 40 anos. Fiz vocês andarem, perambularem por esse deserto. E eu dei para vocês o maná do céu. Agora cuidem, que quando entrarem naquela terra, obedeçam, ó palavra, obedeçam todos os meus mandamentos. O Senhor dando uma ordem para aquele povo. E Satanás chega em Jesus e fala, viu, você não é filho de Deus? Transforma a pedra em pão. Ele está falando assim, você alimentou aquele povo que murmurou no deserto, deu maná, deu comida, não deixou a roupa se envelhecer, e agora você mesmo não vai conseguir transformar umas pedrinhas em pão. Sarcástico. Zombador. Isso é o que ele é. Profanando a palavra de Deus para tentar o próprio Deus. É muita arrogância, sendo ele criatura. Mas Jesus sabiamente, conhecendo, porque ele é onisciente, conhecendo o que estava no coração do tentador, respondeu também conforme foi dada a resposta. Não é só do maná não que eu vou viver, mas da palavra do Senhor. A palavra novamente presente. Nós estamos falando da palavra desde o momento que eu comecei a ler aqui. Essa palavra é viva e eficaz. Ela nos livra de muitos males. E prosseguindo, o inimigo não contente, o que ele faz? O que ele oferece para Jesus aí na sequência? Ele cita uma passagem de um salmo de Moisés, Salmo 91, muito conhecida. Novamente ele começa com dúvida. Você não é o filho de Deus? Então lança daqui de cima, lá para baixo, porque está escrito que os anjos virão em teu socorro. Irmãos, o maligno só oferece para a gente aquilo que ele pode dar. Ele pode dar vida. Fala assim, não. Ele não pode dar vida. Porque o dono da vida é o nosso Deus. Jesus responde uma outra palavra para ele. E que também está lá em Deuteronômio 6,16. Esse capítulo 6 todo, se os irmãos lerem depois, é um capítulo que chama o povo de Israel a obedecer o Senhor. Então veja, Jesus responde assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando Satanás fala para Jesus se jogar, ele tira a palavra do Salmo 91 do contexto e tenta fazer com que Jesus peque, tentando o Senhor. E quando Jesus responde que não faria isso porque está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, ele se lembra de um momento em que o povo estava no deserto, murmurando porque faltava água. E a palavra diz assim que o povo dizia, tirou o Senhor a gente do Egito para morrer nesse deserto? Será mesmo que o Senhor está conosco? E no momento que ele cita o Salmo 91, o contexto do Salmo 91, não está dizendo para nós fazermos prova do Senhor, tentar o Senhor. Até porque Moisés escreveu a lei, e Moisés sabe que não podia tentar o Senhor.
Na verdade, Satanás estava oferecendo para Jesus o quê? A morte. Ele sabia que anjo nenhum viria para socorrer Jesus. A morte. Como ele fez no Éden, torcendo a palavra, mais uma vez aqui ele torce a palavra, querendo enganar o próprio Criador. Porque no Éden ele disse primeiro para Eva, não foi assim que disse Deus? Pode comer de toda a árvore. A Eva diz, aliás, é isso, pode comer de toda a árvore. A Eva diz, não. A Eva conhecia a palavra. Não foi isso que ele disse, não. A gente pode comer de toda a árvore, dessa não. Ele torceu a palavra quando ele foi falar com Eva. Da mesma forma, o ladrão que vem para matar, roubar e destruir, torceu a palavra quando ele foi falar com Jesus. E Jesus sempre rebatendo com a palavra. Por isso que é importante essa meditação sobre a palavra. E por fim, ele tenta Jesus naquilo que para muitos seres humanos, é o que mais caro existe, glória e poder deste mundo. Ele leva Jesus a um alto monte e diz para Jesus, se você me adorar, eu vou te dar tudo isso. Achando que Jesus ia ceder a essa proposta. Mas outra vez o Senhor, usando a palavra, diz para ele, afasta-te, Satanás, pois está escrito, somente o Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Louvado seja Deus por isso. Nesse mundo de hoje, essa é a nossa blindagem. Tentação, todos os dias nós temos. Quando vem a tentação, vamos lembrar da palavra da graça. Vamos orar ao Senhor, como Jesus orou. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. Mas como ser igual a Jesus hoje? É difícil, são tantos caminhos. São tantas coisas que nos são oferecidas. Então veja lá. Manter o padrão de Jesus não é fácil não. Mas a Bíblia também nos dá as dicas. Então diz assim, olha. Lá em 1 Tessalonicenses 5,18 está escrito. Em tudo dai graças. Percebam uma coisa. Lázaro. Jesus chegou no quarto dia, ele estava morto, e a irmã de Lázaro disse, Senhor, ele já está cheirando mal, está acabado. Jesus foi, porque ele disse que Lázaro tornaria a vida para a glória do Senhor. A doença de Lázaro era para a glória do Senhor. Quando Jesus chega no sepulcro, o que ele faz primeiro? Antes de mandar Lázaro sair. Pai, eu te dou graças, porque me ouvistes. E eu sei que sempre me ouves. Aí sim que ele fala, Lázaro, saia para fora. E Lázaro ressuscita. Quando Jesus multiplica os pães e peixes, ele pega, ergue aos céus e dá graças primeiro. A gratidão produz milagre. O coração grato recebe milagres. Por isso que Jesus sabia, e muito bem, agradecer. Esse é o primeiro segredo para a gente ser igual ao Senhor. Ter o coração grato para receber esses milagres.
Outra coisa, o apóstolo Paulo diz, olha, renovai as vossas mentes na palavra. Renovai na palavra. A palavra nos ensina o quê? Lá em Colossenses 3:2 está escrito assim, pensai nas coisas do alto. Lá em Filipenses 4:8 diz o quê? Aquilo que é verdadeiro, justo, agradável, amável aos olhos de Deus. Nisso pensais. Nesse deserto, nós temos que nos blindar com isso. Eu já estou partindo para a conclusão, irmãos. Eu quero que os irmãos leiam comigo agora Provérbios 3, 5 e 6. Provérbios 3, 5 e 6. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Diz assim, olha. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Irmãos, sem o Senhor ao nosso lado, eu não sei o que seria da gente, não. No mundo que nós vivemos hoje, e com a ira que o maligno tem demonstrado, eu não sei o que seria de nós, se a gente estivesse sozinho aqui. O que eu quero dizer para os irmãos, para finalizar, é que o Espírito Santo conduziu Jesus lá para o deserto para ser tentado. Era uma preparação para o ministério que viria. Existem situações na vida que o Espírito Santo também vai nos conduzir a um deserto. Vai nos fazer passar por provas, nos testar. Como o povo foi testado, como Jesus foi testado. Quando a gente estiver passando por um deserto, conduzidos pelo Espírito Santo nesse deserto, vamos deixar que eles realmente nos conduza nesse deserto. Não vamos parar de clamar, não vamos parar de ler a palavra de Deus. Por qualquer coisinha, ficar tentando o Senhor, se o Senhor não fizer, eu saio da igreja. Se o Senhor não fizer, eu faço. Não. Deixe o Espírito Santo te conduzir no deserto. Porque os pensamentos de Deus e os caminhos do Senhor são muito mais elevados do que os nossos. Ele sabe onde Ele quer que nós chegamos e aonde Ele vai nos conduzir. Deixe a sua vida nas mãos do Senhor. Compensa muito. E veja, você não precisa passar pelo deserto sozinho, não. Até porque o Senhor falou que Ele passaria junto. Ele estaria junto no deserto. Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Não é? A gente repete isso às vezes mecanicamente, né? Mas vamos tentar interiorizar mesmo essa palavra no nosso coração. Porque, irmãos, eu volto a repetir como eu disse no começo. Fortifica-te na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O conselho que Paulo deu a Timóteo
está ressoando ainda hoje nas nossas vidas. Aquilo que foi dito a Josué, lá no Antigo Testamento, medita nas palavras desta lei, inculcar é colocar lá dentro da mente mesmo, enfiar na cabeça a palavra do Senhor, falando no jargão popular, é isso, dia e noite, medita, o inimigo não dá descanso, eu sei, mas o Senhor seja então o teu descanso, em nome de Jesus. Descansa no Senhor. Amém? Queridos, essa era a palavra que eu queria trazer hoje para os irmãos. Espero sinceramente que tenha contribuído, principalmente para nos edificar, no sentido de buscar mais ainda esse escudo da fé com o qual nós nos protegeremos dos dardos inflamados de Satanás. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Aleluia, Senhor Deus. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela palavra que meditamos aqui, ó Deus. Muito obrigado por cada alma aqui presente, Pai. No nome de Jesus, eu peço que o Teu Espírito nos conduza. Eu peço que o Teu Espírito conduza, Senhor, cada mente e que o Senhor abençoe cada família que aqui está representada. Senhor, Teu é o poder, Tua é a honra, Tua é a majestade. E eu sei que o Senhor nos fez para honrar o Teu nome, para Te glorificar, Senhor. Por isso, meu Deus, no meio da tentação, sê conosco, Pai. Deus do céu, renova nosso coração na fé, renova nosso coração no desejo de a cada dia meditarmos na Tua palavra, vivermos a Tua palavra, Senhor. Num ponto, ó Deus, que as pessoas que não Te conhecem, leiam a Bíblia na nossa própria vida, Senhor, para que nós sejamos parecidos contigo, para que nós possamos, ó Deus, em espírito, caminhar por esse deserto, Senhor Jesus, que está aí neste mundo, Senhor, e que esse culto, Senhor, não acabe aqui, que esse culto, Senhor, permaneça lá fora, Senhor, permaneça no nosso lar, no nosso trabalho, até mesmo na nossa diversão, que nós levemos o Senhor junto conosco no nosso coração e que da nossa boca só saiam palavras de bênção e bom conselho. No nome de Jesus Cristo eu te peço, conduz-nos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Amém.